Hoje nós vamos conversar sobre a nova realidade do dentista, a nova realidade na odontologia. Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há 25 anos e fundei uma rede de clínicas aqui na região de Campinas, a Dental Kids, e hoje eu compartilho meu conhecimento, a minha experiência, eu direciono dentistas comuns a alcançarem um resultado extraordinário no seu consultório, na sua clínica ou também trabalhando em clínica de terceiros. O que está acontecendo na nossa realidade hoje, no nosso mundo hoje, né? Como é que está tudo e ainda mais nesse momento no meio da pandemia? O fato é que o mundo mudou, né? Na verdade, desde antes da pandemia já estava mudando, né? E agora tudo foi acelerado. Para falar da nova realidade, primeiro vamos falar da velha realidade, né? Como é que era antes? Como é que era há décadas atrás, aí, até umas 2, 3 ou mais décadas para trás, né? A gente estava na velha realidade. O que era a velha realidade? Era um lugar em que o que estava no centro era o produto. O que importava era o produto a ser consumido, a ser comprado. O que importava era a empresa. A empresa era soberana. Então, ali na época aí da Revolução Industrial, de algumas décadas para cá, isso não é novo, né? Isso não aconteceu agora com a pandemia, não, né? Mas agora tudo ficou mais intenso. O que aconteceu é que mudou, houve uma mudança radical, né? Foi acontecendo mudanças e hoje quem é que está no centro de tudo, né? Quem é que decide? Quem tem poder da decisão? É o cliente. Então, hoje o poder é do cliente, não é mais da empresa. E como é que a gente traz isso para o dentista? Né? Hoje o assunto é a nova realidade do dentista. É que hoje é o cliente que tem o poder de decisão. E por que isso aconteceu? Simplesmente porque a concorrência aumentou, né? Os tratamentos ficaram mais acessíveis para uma boa parte da população e os nossos clientes, os nossos pacientes têm escolhas. Então, eles têm esse poder na mão de escolha. E isso acontece não só na nossa área, mas em qualquer área, né? Hoje, se a gente for pensar o que aconteceu com os táxis e o aparecimento já há alguns anos da Uber, hoje a gente não consegue mais imaginar viver sem Uber. Então porque houve uma mudança, uma transformação no comportamento das pessoas e a decisão, a escolha do cliente é que hoje é o mais importante. E o dentista precisa trazer isso para o seu consultório, para o seu atendimento. Tanto o dentista que tem um consultório só, uma equipe só, como aquele que já tem mais equipos, assim como para o dentista que tem clínica e aquele que trabalha em clínica, que não tem um negócio próprio, também precisa estar atento a isso. Então vamos lá, né? Eu já falei da velha realidade versus a nova realidade. E o dentista, ele ainda está preso, muitos ainda estão presos na velha realidade. Infelizmente. O que é estar preso na velha realidade? É achar que é o diploma do dentista que é importante. É achar que é a formação dele, o estudo dele, é que é o mais importante para o paciente. E na verdade não é. Achar que os títulos é que vão atrair pacientes para o seu atendimento. E na verdade, na realidade, não é mais assim. Achar que é só abrir o consultório, abrir as portas e tá tudo certo, tá tudo ok. Vai dar tudo certo, o paciente vai chegar, vai fechar o tratamento, vai voltar, né? Vai ser fidelizado, vai se fidelizar, vai amar tudo que vai acontecer ali, vai te indicar e vai dar tudo certo. Na verdade, é assim que a gente aprende lá na faculdade. A gente sai da faculdade até acreditando nisso. Eu, quando saí lá na Unicamp, em 1995,
eu saí acreditando nisso, era essa a promessa. Carla, faça tudo que você tiver que fazer de cursos, vai lá, faz especialização, esteja sempre atualizada, que você vai ser bem-sucedida. Foi isso que me prometeram, né? Mas não foi isso que aconteceu. Quem conhece a minha história sabe que enquanto eu fiquei esperando isso acontecer e fui fazer as minhas especializações, os pacientes não vinham. Ou vinham poucos, ou muito devagar. Esse assunto aqui eu trouxe, por que eu resolvi falar disso? Né? Para abrir os olhos do dentista. O primeiro ponto, antes de dar aquela estratégia ótima que já sai aqui da live e já vai implementar, é preciso abrir a visão. É preciso abrir os olhos. Por quê? Quem não enxergar essa nova realidade, e eu repito, não é tão nova assim, a pandemia só acelerou esse processo. Hoje, isso é realmente decisivo. O dentista que não enxergar isso agora, ele está fadado até a fechar o seu consultório. Ou ficar trabalhando sempre ali no vermelho e se enganando na profissão, né? Fazendo ali só por amor. Mas o que eu ensino é para os dentistas viverem da odontologia. Eu ensino os dentistas viverem da odontologia com qualidade de vida. Eu e a minha família, eu, meu marido, minhas filhas, nós vivemos da odontologia, das nossas clínicas. E, mas é a Carla. A Carla hoje tem várias clínicas, agora abrindo mais uma, comecinho do ano já vamos inaugurar. Mas eu comecei pequenininha lá atrás também, num consultório só, simples, com 0 pacientes. Quem conhece a minha história sabe. Eu não vim de família de dentistas, eu não herdei consultório, clínica já rodando, nada disso. Eu construí isso do zero. E por isso eu posso dizer que é possível. Só que é possível para quem tem uma direção, para quem sabe o que fazer e para quem faz. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. E ter uma direção é fundamental para quem realmente quer ter resultado. Porque não adianta falar, Carla, mas nossa, eu faço tanta coisa no consultório, eu faço divulgação, eu tô no Instagram e não tenho resultado, e o meu faturamento não aumenta, os pacientes até me procuram, mas também tenho dificuldade em fechar tratamento. A questão é, você tem uma direção? Você sabe exatamente o que fazer para ter resultado? E eu não vim aqui falar de nenhuma fórmula mágica. Mas então a Carla vai trazer uma dica espetacular, uma fórmula mágica para eu ter resultado agora na nova realidade do dentista. Não existe fórmula mágica para encher a agenda. Não existe a diquinha lá do marketing digital para ter resultado de repente e tudo acontecer, todos os sonhos se realizam. Não existe. Existe um conjunto de ações, de estratégias, de princípios, fundamentos que, colocados em prática, bem direcionados, vão trazer um resultado, principalmente a médio e longo prazo. Então, o que eu falo aqui é do dentista construir um negócio sólido. Um negócio, um consultório odontológico, uma clínica, não é um negócio de curto prazo. Que em um mês, um mês já vou estar com a agenda cheia. Se bem que às vezes acontece. Eu tenho alunas que que aconteceu isso, entraram no meu método, no método dentista referência para uma turma, e em um mês, em 3 meses já estavam ali com a agenda cheia. Mas é um conjunto de ações colocadas em prática de forma direcionada. É isso que traz resultado. Por que eu vim falar sobre isso aqui? Porque só o dentista que entender essa nova realidade, essa nova economia, esse novo jeito de lidar
com o cliente, esse novo jeito de lidar com divulgação, é que vai ter a chance de continuar no jogo. Que jogo, Carla? No jogo de ter lucro na odontologia, no jogo de viver da odontologia, no jogo de gente grande, de dentista sério, de dentista adulto. Porque o dentista que chega no final do mês e tem a conclusão ali, dentro dos seus números, que trabalhou para pagar conta, ou que trabalhou e nem pagou suas contas, esse dentista não está maduro, ele é um adolescente ainda, talvez uma criança dentro da odontologia. Por quê? É preciso tratar o consultório, a clínica, a sua profissão com seriedade, se quiser viver dela. É uma coisa muito séria, não dá para brincar. Ah, Carla, mas nossa, eu preciso investir em curso, eu vou fazer mais uma especialização, isso, aquilo, aquele outro, e não sabe nem o que está acontecendo ali com as contas do consultório, as contas de casa. Isso é brincar dentro da nossa profissão. Então, o que eu trago aqui é, quem enxerga essa nova realidade do dentista, entende que precisa estar dentro dela, que precisa viver, vivenciar, experienciar a nova realidade, é que tem a chance de continuar no jogo. Senão, vai fechar o consultório logo. Agora, então, mais ainda, gente. Não sei como é que vocês estão aí. Com a pandemia, tem dentista falando para mim que os pacientes não estão voltando. Que estavam voltando, agora já estão em casa de novo, que está difícil, que estão tendo que atender menos pacientes, faturamento baixando, ganhando menos, e daí como é que faz? E aí eu digo para vocês, por outro lado, tem dentistas que estão crescendo, que estão com faturamento aumentando, que em plena pandemia já fizeram aí o seu 25 em 1, que eu falo tanto, que é faturar 25 mil reais por equipe no seu consultório, na sua clínica, e estão voando 25, 30, 40 mil reais, 50 mil reais no mês, em plena pandemia, trabalhando num equipe só. Nós estamos numa área que, bem ou mal, pode continuar aberto. Tem muito menos restrição do que comércio e tudo mais, nesse momento de pandemia. E eu digo que naquele pior momento, nos piores meses, eu tive alunas que foram aumentando o seu faturamento. Então, assim, é preciso saber trabalhar, é preciso mudar a mentalidade da velha economia, né, da velha realidade para a nova realidade do dentista. É preciso enxergar uma nova realidade. Vale a pena fazer odontologia atualmente? Só vale a pena se realmente você, quando se formar, procurar ter uma visão de negócios ali dentro da odontologia, entender o mercado. Abrir um consultório ou trabalhar numa clínica com seriedade profissional, não só vestindo o jaleco de dentista. Tem o jaleco de dentista, que é o executor, aquele que realiza os tratamentos. E nós fizemos toda a nossa graduação para vestir o jaleco de dentista. Nisso, todo cirurgião dentista praticamente é excelente. Mas existe um outro jaleco que a maioria dos dentistas desconhece, não veste, nunca procurou esse jaleco, que é o jaleco referência. É o jaleco do dentista referência. Quem é o dentista referência? É aquele que tem uma outra visão da odontologia, que não fica preso só no tratamento em si. Porque o tratamento é a última coisa que acontece ali. Em todo o processo que o paciente percorre, desde ser atraído para o seu consultório, até agendar uma consulta, até chegar lá, ser recebido pela recepcionista, até preencher um cadastro, chegar dentro da sala clínica, até o dentista fechar o tratamento com ele, fechar realmente o tratamento.
Aí depois de todo esse caminho, de toda essa jornada, é que o jaleco do dentista deveria ser vestido. Então, vale a pena a odontologia? Sim, se você tiver esses 2 jalecos para vestir. Se ficar só com o jaleco de dentista, hoje ainda, sinto dizer, não tem espaço, não tem. Então pode olhar aí para os colegas ou olha para dentro do seu consultório, veja como é que tá. E aí eu vou trazer aqui 3 fundamentos. 3 fundamentos, chama fundamento porque realmente é fundamental isso nesse momento. Tá? Existem outros fundamentos importantes, mas eu escolhi 3 para falar aqui para vocês que o dentista que não entende esses fundamentos e não coloca em prática e não busca mais conhecimento sobre esse assunto, tá correndo perigo, tá? Então vamos falar dos 3 fundamentos e depois eu vou falar de 2 alunas minhas que colocaram, como é que elas colocaram esses fundamentos em prática e como é que estão hoje. Como é que fecharam o mês de outubro, no meio da pandemia? Como é que fecharam o seu faturamento? Então vamos lá para os 3 fundamentos. Eu até escrevi aqui. Vamos lá. O primeiro fundamento, anota aí se você tiver com papel e caneta. Então vamos lá. Então o primeiro fundamento, eu até escrevi aqui, jaleco no balcão. Então o primeiro fundamento é jaleco no balcão. O que é isso, Carla? É se interessar pelo que o seu paciente, o seu cliente está dizendo. O que ele está dizendo sobre você, sobre o seu consultório? O que ele está dizendo que ele quer? O que ele quer, na verdade? Se a gente ouvir o paciente, a gente vai ouvir o que ele quer. A gente vai saber o que ele quer, os desejos dele, os problemas dele. Como eu disse, os nossos clientes mudaram, o comportamento vai mudando. E se a gente não entende isso e não vai acompanhando, a gente fica parado lá na velha realidade. Ouvir o nosso cliente é fundamental. Hoje em dia, por exemplo, um comportamento que mudou é as pessoas estão habituadas à velocidade. Querem tudo rápido, querem resposta rápida. Manda um WhatsApp aí para o seu consultório, para a sua clínica, para você. Se você visualizar então e não responder na hora, pronto. Já é um pecado gravíssimo. Por quê? Porque as pessoas querem velocidade e elas querem também velocidade no tratamento. Isso se traduz também lá dentro da sala clínica. Qual é a expectativa dele? E não adianta mais pensar, não, ele tem que esperar. Não, o paciente, se ele gostar de mim mesmo, ele vai esperar. Será? Né? Então, como é que se coloca o jaleco no balcão? E por que eu falei jaleco no balcão? É o balcão ali da recepção. É você ir lá no balcão e falar com o cliente, você ou a sua recepcionista. É você ouvir. Como é que se consegue ouvir o cliente? Carla, como é que eu faço isso? A forma mais importante, mais fácil, é a escuta ativa. Fácil, eu diria simples, é ter uma escuta ativa. O que é isso, escuta ativa? É ouvir e é incentivar as respostas do seu paciente, do seu cliente. Escuta ativa é o quê? Dentro da sala clínica, você perguntar se tá tudo bem, como é que tá gostando do tratamento? Olha, como é que você foi atendido ali pela minha recepcionista? Você pode falar com seus pacientes, deve, no 1 a 1, você está lá em contato diariamente com eles. Treine a sua recepcionista também para ouvir. Escuta ativa. Ouvir um comentário, uma queixa, um elogio. Isso precisa ser levado até você precisa saber disso. Através de pesquisas. Então, pesquisas são também muito interessantes. Pesquisa de satisfação. Pode ser feito ali no balcão do seu consultório. Então, olha, jaleco no balcão. Bota uma pesquisa aí no balcão. Carla, não sei fazer lá no Google Forms. Eu não sei fazer uma pesquisa ali na internet. Ué, faz no papelzinho. Coloca uma urna do balcão e faz. Você precisa ouvir o que o seu cliente está falando. O que ele acha de você, do seu atendimento.
Qual o problema que ele quer ser resolvido? Que desejo ele tem e que você poderia atender? Será que ele não quer uma solução que você poderia trazer um profissional de outra área para atendê-lo ali no seu consultório, na sua clínica? Não sei. Mas se você não perguntar, se você não ouvir, você não vai saber, definitivamente. Então, escutar, escuta ativa, o que é que as pessoas que são o seu público, né? Aquelas pessoas que você quer atrair para o seu consultório, para a sua clínica, para o seu atendimento, o que é que elas estão falando ali nas redes sociais? Que tipo de comentário elas fazem? O que elas querem? Quais são os problemas? Quais são as críticas? Vai lá naquele site Reclame Aqui. Veja lá que reclamações as pessoas estão fazendo. E você vai descobrir cada vez mais elementos sobre o seu cliente. E aí, para fazer o que com isso, Carla? Tá bom, tô escutando, mas o que é que eu faço com isso? Solucionar problemas. Todos nós queremos soluções para os nossos problemas. E o nosso cliente também. E se nós não resolvemos o problema dele, ele procura outro. Como eu disse, nós estamos na nova realidade do dentista. O poder de escolha está nas mãos dos pacientes. Antigamente não era assim, até porque tinha pouca escolha. Hoje tudo mudou. Então esse primeiro fundamento aqui, vou repetir, jaleco no balcão, é muito importante. Ouvir o seu cliente, ouvir o seu paciente, mas é uma escuta ativa, não é simplesmente ouvir. Ah, eu ouço, Carla, não, eu faço pesquisa. Mas o que é que você faz com o resultado disso? Você analisa isso? Você procura resolver isso? Você fala com aquele cliente que preencheu aquela pesquisa e fez, por exemplo, uma crítica a você ou ao seu atendimento, ou a alguma colaboradora aí da sua equipe ou não? Ou simplesmente rotula, não, aquele cliente, nossa, ele é chato mesmo, por isso que ele está reclamando. Isso não é escutativa, isso não é. Tá? Então, vamos lá, fundamento 1, jaleco no balcão. Vamos para o 2. Fundamento 2, faz com o que dá. O que é isso, faz com o que dá? É você fazer sem ter chegado à perfeição. É você fazer com o que você tem na mão, com o recurso que você tem. Porque se você esperar que tudo aconteça de forma perfeita para você começar a agir, você não vai começar nunca. Então, faz com o que dá. Como assim faz com o que dá? É importante você conhecer os seus números, por exemplo. Você sabe qual é o seu faturamento hoje? Você sabe qual é a sua receita? Quanto que você recebe todos os meses? No final do mês, fechou o mês, sabe exatamente quanto de dinheiro que entrou naquele mês. Faz com o que dá é o quê? É fazer com o que você tem. É você, com o que você tiver, você ter os seus controles. Por exemplo, de faturamento. Ah, Carla, mas é porque eu não tenho um software de gestão, é porque eu não sei fazer planilha no Excel, então eu não tenho como controlar. Tem sim, marca lá no seu caderninho. E depois melhora, depois evolui. Vamos lá. Por exemplo, é preciso se planejar minimamente no consultório. O que é que você vai fazer? No consultório, na clínica, ou quem trabalha em clínica de outra pessoa. Então, planejar. Carla, mas como é que eu vou planejar? Não sei, eu nunca aprendi isso. Faz com o que dá. Faz com o que dá. Pega num caderno e rabisca ali. Puxa, o que é que eu vou fazer no próximo mês? Ah, eu quero entrar nas redes sociais. Vou dar um exemplo aqui. Quero começar a divulgar no Instagram. Então, qual é o meu primeiro passo? Preciso de paciente. Em que área que eu preciso daquele paciente? Ah, preciso de paciente de ortodontia. Então, que tipo de divulgação que eu vou fazer no Instagram? Como é que eu monto a minha biografia no Instagram? E planeja um passo, outro passo, outro passo. Quanto que eu vou investir em uma divulgação, por exemplo? Quanto? Faz com o que dá. Eu vou contar uma história minha, justamente desse faz com o que dá. Lá no meu comecinho,
Quando eu resolvi sair da velha realidade e entrar na nova realidade do dentista, porque eu não queria mais ficar naquela vida, eu não queria mais fazer parte daquele mundo, né, de dentistas fracassados, porque eu era uma fracassada. Eu só trabalhava para pagar conta. Então eu queria sair daquele mundo. Só que eu não tinha dinheiro. Meu marido tinha perdido o emprego, ele não é cirurgião dentista, então eu não tinha dinheiro para investir no consultório, não tinha. Eu só tinha o dinheiro que estava entrando ali no meu faturamento mensal, que só servia para pagar as contas do consultório e acabou. Acabava tudo. Só que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha. E aí, o que é que eu comecei a fazer? Eu pensei comigo, bom, eu preciso de pacientes da área que eu atendo, que era odontopediatria e ortodontia, eu vou buscar outros profissionais que atendam esse público, só que não fazem esse tipo de especialidade. Então eu fui lá na lista telefônica lá antigamente, era lista, era um livrão grosso assim, mas era o que eu tinha. Procurava lá nome por nome de dentista e ia ligando um por um para saber se fazia ortodontia e odontopediatria. E claro, eu encontrei vários da minha região, da região ali do meu consultório, era um consultório pequeno, que não faziam essas especialidades. E aí, como é que eu fui lá propor as parcerias? Porque eu fui propor uma parceria, certo? Eu queria atrair, eu queria indicação desses dentistas. Eu precisava de paciente, tá? Precisava ganhar mais, precisava pagar minhas contas, estava assim. Foi um momento de virada de chave, ou eu ia ou eu fechava o consultório. Era praticamente isso. Era essa a minha escolha, ou seja, eu não tinha escolha. Para mim, eu não tinha escolha, eu tinha que ir. Só que eu não tinha recurso financeiro, então eu fiz com o que eu tinha. Faz com o que dá. O que eu tinha era zero de dinheiro para investir, mas eu tinha tempo. Então eu peguei uma pastinha, uma pasta plástica, com aqueles plásticos dentro, sabe, pasta assim escolar. Eu tinha uma pasta daquela, porque não tinha iPad, não tinha nada disso, eu não tinha como mostrar imagens do meu consultório, dos meus atendimentos para um outro colega, para um outro estabelecimento, para médicos, né? Eu fui buscar fazer parcerias com médicos também na época. Então, eu imprimi, criei ali no Word umas imagens, textos falando do meu consultório, da minha formação, do problema que eu resolvia na época e criei ali uma pasta, é como se fosse um portfólio, mais ou menos um site offline, enfim, um site impresso, vamos dizer, era mais ou menos isso. E eu criei do meu jeito, tá? Bem assim. Só que ninguém fazia isso na época, né? Então, com os dentistas que eu conversei, eu firmei parcerias. Eles começaram a me indicar alguns pacientes. Eu não investi nada, investi zero. Fiz isso também com médicos, né? Com médicos foi um pouco mais difícil eu ter essa abertura para conversar, mas eu consegui falar com alguns pediatras, otorrinos, que durante anos me encaminharam pacientes, me indicaram, e eu não investi nada nisso. Então, se eu tivesse esperado ter dinheiro para fazer um investimento em marketing, porque isso é marketing, na verdade isso é divulgação que está dentro do marketing, eu provavelmente teria, sei lá, até fechado o meu consultório talvez. Porque naquele momento eu precisava de pacientes, naquele momento. Não seria 6 meses depois, aí não ia dar tempo mais. Provavelmente eu teria tomado uma outra decisão. Fundamento 2, então, faz com o que dá. Não dá desculpa, faz com o que dá. A desculpa é, Carla, que eu não tenho dinheiro. Carla, porque eu não tenho um software odontológico. Carla, porque eu não tenho uma funcionária para me ajudar. Então é por isso que eu não faço. Faz com o que dá, do jeito que dá, mas tem que começar a fazer. Eu quero falar aqui do fundamento 3, que é vai lá e traz o sim. Esse fundamento é fundamental para ser redundante, é um fundamento fundamental para crescer na nova realidade do dentista.
vai lá e traz o sim. O que eu quero dizer com isso? Que se o dentista não vestir o jaleco de referência, ele não tem chance mais. O que é vestir o jaleco de referência? É saber oferecer a solução que ele tem para os pacientes. É saber fechar um tratamento. É saber vender a sua ideia. É saber atrair pacientes para o seu consultório. Saber vender uma ideia funciona muito bem desde o momento ali de uma divulgação. O que é que você vai falar, por exemplo, nas redes sociais, ou num anúncio, ou quando for propor uma parceria? O que é que você vai falar ali? O que é que você vai mostrar que vai vender a sua ideia? Por quê? Porque você quer um sim. Quando você está lá numa divulgação, você quer um sim. Qual é o sim? O sim é um agendamento. Quando você quer propor uma parceria com um estabelecimento, com um outro colega, você quer o sim. Você quer mais pacientes. Quando o seu paciente, quando um cliente, um futuro cliente entra na sua recepção, você quer um sim dele. Quando ele entra no seu consultório, na sua sala clínica, e ele está ali naquela consulta de fechamento, você quer um sim dele. Se você estiver vestindo o jaleco de dentista, dificilmente você vai ter muitos sims. Por quê? Porque o dentista, o jaleco do dentista, tem o foco no tratamento, tem o foco na técnica, na cavidade, na classe 2, no implante, na técnica cirúrgica. E o paciente, para fechar um tratamento, não é sobre isso que ele quer falar. Não é isso que ele quer ouvir. Ele quer um cirurgião dentista que vista o jaleco referência, que saiba se conectar com ele, que saiba fechar um tratamento. Então, antes de vestir o jaleco do dentista, você precisa vestir o jaleco de referência. Senão, você não vai usar muitas vezes o jaleco de dentista, porque não vai conseguir fechar os tratamentos. Ou vai conseguir fechar pouco. E sem tratamento fechado, não tem cliente. E eu não falei aqui que o cliente tem o poder da decisão hoje? Que ele manda, ele está no centro. E é isso, e é essa a realidade. Essa é a nova realidade. Então, se você não tiver o jaleco de referência para vestir, e você não souber vestir esse jaleco na hora certa, não tem mais espaço. Eu acredito que todo mundo aqui está vendo crescer as clínicas, crescerem franquias. Por quê? Clínicas grandes e franquias entendem bem o que é o jaleco referência, o que é o jaleco de dentista. Só que a grande maioria dos dentistas que tem um negócio menor, pequeno, não entende isso. E está cada vez afundando mais. Então, esse fundamento 3, vai lá e traz o sim, é ir lá e saber atrair paciente. É ir lá e fechar o tratamento com o paciente. É ir lá e saber fidelizar o paciente. Ou vocês acham que o paciente se fideliza sozinho? Não é preciso fazer nada para ele voltar, para ele retornar. Quem é que disse isso? Para você ser fiel a uma marca, a uma empresa, você precisa estar sempre vendo essa marca em todos os lugares. Na maioria das vezes elas fazem lá um pós-venda, entra em contato, manda e-mail para você frequentemente, para você retornar, para elas buscarem clientes fiéis. E aí o dentista não faz isso. O dentista nem pensa nisso. Só pensa em ligar para o paciente e mandar uma mensagem de WhatsApp, no máximo, quando está ali com a agenda vazia e precisa de paciente. Ah, deixa eu ligar para aqueles que já faz 6 meses que não vão no meu consultório. Deixa eu ligar para eles. Para de repente eu fechar ali, né, trazer alguns, fechar alguns tratamentos. Ufa, vai me aliviar o mês aqui, vou conseguir fechar as contas e não vou ficar no vermelho. Mas paciente não é bobo. Nosso cliente não é bobo, não é trouxa. E ele percebe isso. E é muito difícil
o dentista trazer esse paciente para um agendamento eficiente, para trazer, na verdade, para um novo tratamento. Às vezes ele até agenda, mas ele nem vai. Até agenda para não ficar chato, mas nem aparece. Então, vai lá e traz o sim, diz respeito a isso. A você ir lá e ter um resultado positivo daquilo que você faz. É você atrair, fechar tratamento e fidelizar o paciente ao sim. Isso é o sim. E essa é a grande virada do dentista que quer sair da velha realidade e entrar com o pé direito na nova realidade. Não tem mais lugar para o dentista que só veste o jaleco de dentista, só para o professor universitário, professor de cursos. Mas para quem vive da odontologia e tem um consultório próprio, ou quem trabalha em clínica, que depende ali do atendimento do cliente para viver, não tem mais espaço quem não tiver praticando aqui esses 3 fundamentos. Olha aqui, vou até mostrar. E eu estou usando aqui o segundo fundamento, ó, faz com o que dá. Eu peguei aqui o esquadro da minha filha, estou aqui no escritório em casa, para poder colar esses post-its aqui e mostrar os 3 juntos para vocês, ó. Faz com o que dá. Então, primeiro fundamento, jaleco no balcão, escutar o cliente, escuta ativa. Segundo, faz com o que dá. Faz com o que dá e ponto final. E vai lá e faz. E terceiro, vai lá e traz o sim. Vai lá e traz o sim. Porque a hora que você começar a trazer os primeiros sims, você vai ver que a mágica acontece. Que o que precisa é entrar em ação. É claro, ação direcionada, não é qualquer ação. Mas que você é capaz de fazer isso. E ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer a escuta ativa por você. Ninguém vai colocar o jaleco no balcão por você. Não é a sua recepcionista que vai fazer isso, não. E ela só vai fazer se você treinar ela muito bem. Faz com o que dá, é você que tem que fazer com o que dá. Não adianta você falar lá para sua colaboradora. E vai lá e traz o sim. E é você que tem que trazer o sim. Não é delegar. Delegar, largar para a recepcionista responder redes sociais, por exemplo, para você. E aí os pacientes não se interessam, as pessoas não vêm. Puxa, mas até tem gente que conversa, né? Manda mensagem por direct, mas não vem. É você que está fazendo, é você que está buscando sim, ou você está delargando lá para a sua recepcionista, para a sua colaboradora, enfim, auxiliar. Então, só depende de você colocar em prática esses 3 fundamentos, mas primeiro precisa entender isso, que precisa disso no mundo que a gente está vivendo hoje. E aqui eu quero trazer 2 exemplos de alunas, ó. Uma é a doutora Gabriela Bloch, tem até um vídeo dela no YouTube. O que ela fez? Ela aprendeu esses 3 fundamentos, né? Ela aplicou isso. Ela aplicou como? Ela entendeu, ela ouviu o que o cliente dela queria na área que ela fazia, na ortodontia, e buscou uma nova técnica, ouvindo o que o cliente queria. Ela fez com o que dava, criou um evento, criou um aniversário do consultório dela, criou um evento, divulgou nas redes sociais, tinha lá bexiga, balão, criou um evento, tudo muito bonito, divulgou isso, né, que seriam 2 dias ou 1 semana de aniversário, que ela gostaria muito de receber, ia receber com muito carinho ali os pacientes e tal, e daí falou dessa nova técnica que ela estava fazendo, mas ela criou um evento, ou seja, investiu pouquíssimo, né? Faz com que dá. E o terceiro fundamento, vai lá e traz o sim, e ela trouxe o sim, e ela conseguiu o sim. Fechou vários tratamentos novos naquela técnica e, em pleno outubro de pandemia, ela fez
31 mil, ela me mandou ali na nossa comunidade, né, para todos os alunos verem, R$ 31.777 em outubro. E o faturamento dela antes era em torno aí de 17, 18 mil, quase dobrou. E eu falei com ela hoje, ainda no mês de novembro, ela manteve, aumentou ainda um pouquinho para 32.500 por aí, o faturamento do mês. Então, o que ela fez? Aplicou esses 3 fundamentos. Ela aprendeu e com ações, é claro, direcionadas, né? Teve a direção dentro do método, teve a direção ali na nossa comunidade. E uma outra dentista referência, que é a doutora Maiara Faria, o que ela fez? Essa aprendeu exatamente o que era vestir o jaleco de referência. No caso dela, o que ela aprendeu? Aprendeu a fechar tratamento. Ela falou: Carla, eu aprendi a fechar mais tratamento. Eu simplesmente coloquei em prática os 8 princípios que você ensina dentro do curso e aprendi a fechar mais tratamentos. Vendi mais. E o que aconteceu com ela? Ela tinha uma meta em outubro agora, em outubro da pandemia, de fazer R$20 mil de faturamento. E o que aconteceu? Ela fechou o mês em 44 mil, ou seja, mais do que o dobro. Simplesmente vestindo o jaleco referência e aprendendo muito bem a fazer um elemento, né, um ponto ali do jaleco referência, que é fechar mais tratamento, ser mais assertiva naquele momento de fechar com o seu futuro paciente, tá? Agora, qual que é a forma errada, então, né, do dentista lidar com essas realidades? O jeito errado é teimar, é ser teimoso e permanecer e ficar preso ali naquela velha realidade. Então, isso é um erro. Hoje em dia é um erro gravíssimo. Eu diria que é um erro fatal. É um erro fatal o dentista ficar preso por teimosia, porque quem está aqui me ouvindo já está ouvindo uma visão diferente. Então, não pode dizer que nunca ouviu falar em nada disso. Quem ouve e continua lá, continua preso lá atrás, está cometendo um erro que pode ser fatal, né? Um erro de vestir apenas o jaleco de dentista e ficar só com esse jaleco e achar que vai ser bem sucedido, que é o suficiente. Não, eu vou fazer meus cursos, não, os meus diplomas, eu tenho que ser valorizado, eu tenho que ser valorizado, eu e eu. O dentista que pensa eu pode não ter lugar aí num futuro próximo dentro do mercado da odontologia. E é o que é. Agora, quem abrir os olhos para a nova realidade, aí sim. E outra, e quem abrir os olhos para a nova realidade com mais velocidade, porque tem que ser rápido isso. Não pode ficar pensando, parado, não, mas então, quem sabe ano que vem, não, eu quero vestir o jaleco de referência, mas ano que vem, não sei, talvez no outro, ano que vem ainda vou fazer mais uma especialização, ainda tem um curso aí engatilhado, comecei agora, então deixa isso para depois, aprender a atrair paciente, fechar tratamento, ter um negócio lucrativo, nossa, não, vou deixar para depois. Então, abrir os olhos e com velocidade para essa nova realidade do dentista, aí sim eu posso dizer que você tem chance de crescer, né? Porque o mundo mudou, não tem como fugir disso, não tem mais como fugir disso. Então eu vou dar aqui um passo prático, tá? Um pequeno passo nessa direção, na direção de vestir o jaleco referência, na direção de entrar para a nova realidade do dentista de uma vez por todas. Você vai escrever num papel, tem que escrever, tá? Os 3 fundamentos que eu coloquei aqui, que eu trouxe aqui, ó. Jaleco no balcão, faz com o que dá e vai lá e traz o sim.
tá certo? Você vai escrever esses 3, tá? Então, 1, jaleco no balcão, 2, faz com o que dá, 3, vai lá e traz o sim. Vai escrever no papel. Você vai olhar para isso, você vai olhar e vai fazer uma autoavaliação. Vai olhar para dentro de você. Primeiro você vai olhar para o papel, depois você vai olhar para você. E o que é que você realmente faz hoje? O que é que você está fazendo hoje? E o que falta aprender para colocar esses 3 fundamentos em prática e entrar para a nova realidade do dentista? Para ter uma chance de crescer. Então, essa é a tarefa de hoje. Escreva os 3 fundamentos, olhe para eles, olhe para você, porque é sobre você, não é sobre um papel, e entenda o que é que você está fazendo hoje. Desses 3 fundamentos, o que é que você já parou para pensar, já está pensando em fazer, ou já faz, ou não faz, ou não conhece nada daquilo? E o que é que você precisa aprender? O que é que falta aprender para entrar na nova realidade do dentista?